Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da videocoluna Bioconexões do Instituto Ciência Hoje. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre as novidades nas pesquisas sobre células-tronco que foram apresentadas no Congresso da Sociedade Internacional de Células-Tronco. O congresso, o mais importante do mundo sobre o tema, foi realizado em junho de 2013 na cidade de Boston, Estados Unidos. Um dos destaques foi a utilização de células reprogramadas para o estudo de inúmeras doenças em laboratório. Para quem não sabe, células reprogramadas ou células-tronco de pluripotência induzida são aquelas equivalentes às células embrionárias, mas ao invés de oriundas de um embrião, são criadas a partir de fragmentos de pele ou de qualquer outra célula adulta. Participaram 4.000 cientistas de todo o mundo e quase 2.000 novos estudos foram apresentados. Para conversar com a gente sobre esse importante congresso, quem está aqui conosco no estúdio é a Bruna Paulsen. Bruna é biomédica e é aluna de pós-graduação do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Preparada? E aí, Bruna, tudo bem? Tudo certo. Então, o que você, se tivesse que destacar algum trabalho nesse congresso, o que você destacaria como o trabalho que mais te chamou a atenção lá em Boston? Na verdade, algumas coisas me chamaram a atenção, como, por exemplo, o número de trabalhos relacionados a células-tronco reprogramadas. Então, esses trabalhos todos aumentaram muito desde a primeira edição do congresso que eu fui. E, na verdade, o trabalho que eu destacaria foi o trabalho do pesquisador Joseph Fu. Eu acho que ele é um dos que está chegando mais próximo à aplicabilidade das células reprogramadas atualmente. E ele está trabalhando com cardiomiopatia dilatada, então com pacientes. A partir da célula-tronco que ele reprograma de células de paciente, ele transforma essas células em cardiomiócitos e consegue prever o funcionamento do coração desses pacientes numa placa de cultura. Recentemente, Joseph testou alguns medicamentos em pacientes e observou que aquelas células do coração se comportavam de uma forma diferente na placa de cultura, assim como acontecia com os pacientes. Então, a proposta dele é que daqui a pouco tempo, ao invés de levar o medicamento direto para o paciente, a gente possa testar antes em placas de cultura no laboratório, prevendo o mal ou o bem que aquele medicamento poderia causar ao paciente. O que eu lembro da palestra dele também, que também me chamou a atenção, era um teste que ele fez com um medicamento chamado cisaprida, né? Esse medicamento ele era liberado na década de 90, mas ele acabou causando a morte de 80 pessoas que eram sensíveis a essa medicação, e sem contar mais de 90 milhões de dólares em processos para a empresa que tinha lançado esse medicamento. E o que ele mostrou é que ele, testando esse medicamento nesse modelo, né, onde ele fez células do coração a partir da pele, ele conseguia prever que aquele medicamento era tóxico. E o que ele imagina é que para 2020, né, você vai a principal forma de você identificar toxicidade ou eficácia de medicamentos vai estar baseado na reprogramação celular. Exatamente. Ele fala que hoje esse processo ainda é bastante custoso e é relativamente lento, mas prevendo que em 2020 isso vai gerar um avanço muito bom para a medicina e para a ciência básica. Se você tivesse feito essa pergunta para mim, um trabalho que eu destacaria é o trabalho do grupo lá do Lawrence Studer, da Escola de Medicina de Harvard. Que uma questão que a gente sabe que é um desafio para se trabalhar com célula-tronco é você trabalhar, por exemplo, com doenças neurodegenerativas ou doenças que só acontecem no indivíduo que ele já é adulto. No caso da reprogramação celular, você pega um pedacinho de pele, reprograma aquelas células e transforma aquelas células em células embrionárias. E mesmo que você transforme aquela célula no neurônio, vai ser ainda um neurônio equivalente ao neurônio embrionário, neurônio de um feto ainda em desenvolvimento. Então, quer dizer, muitas dessas doenças não aparecem nessa etapa de desenvolvimento e só vão aparecer depois dos 40, dos 50, dos 60 anos. Então, me chamou muita atenção esse trabalho, porque o que eles estão fazendo é tentar acelerar o processo de envelhecimento dessas células. E uma das estratégias que é utilizada justamente com a progerina, que é uma proteína associada a uma doença raríssima, humana, conhecida como progéria, onde você tem crianças que têm 8 anos de idade, mas com o corpo de uma pessoa com 80 anos. Isso, e na verdade mesmo as pessoas que não têm progéria, ao longo do envelhecimento, quer dizer, no início do envelhecimento, elas passam a produzir a progerina, sendo essa proteína um indicativo do envelhecimento. É uma boa estratégia para a gente conseguir modelar o desenvolvimento, porque se você pensar como você já comentou,
ao longo da vida, um paciente às vezes vai desenvolver essa doença aos 80 anos. E em laboratório não tem como a gente pensar em algo parecido. Então, podendo acelerar o envelhecimento, certamente vai tornar o modelo mais eficiente ainda. E a palestra do Mitalipov, aquele cientista da Universidade de Oregon? Só relembrando, Mitalipov foi o pesquisador que recentemente conseguiu reprogramar células adultas humanas através de clonagem. Então, durante o congresso, a palestra dele, ele enfatizou que essas células, devido ao fato de terem menos mutações e menos alterações do que as células-tronco reprogramadas usando o método do Yamanaka, seriam melhores. O que mais me chamou a atenção, na verdade, na apresentação, é que ele ainda tem um número de amostras para analisar muito pequeno. Ele vai precisar aumentar esse N para, de fato, mostrar que há uma diferença que justifique a aplicação terapêutica das células que vieram da clonagem, que seja melhor do que o que a gente olha para o que a gente vê para reprogramado. É importante ter alternativas e eu acho que a comunidade científica vai aos poucos definir qual é o melhor método e o de mais fácil aplicação. E o que você achou da participação brasileira no Congresso? A gente viu que tinham alguns brasileiros lá, mas certamente a gente gostaria de ter visto brasileiros apresentando trabalhos em conferências. Tinham pôsteres de pesquisadores brasileiros, mas eu acho que a gente ainda tem o potencial de, nas próximas edições, estar levando algum pesquisador brasileiro para estar representando lá na frente, falando das pesquisas desenvolvidas aqui. Para isso a gente vai precisar, obviamente, de um investimento maior, continuado, de aumento de massa crítica, aumento de pesquisadores interessados no tema da reprogramação celular. O que ficou claro para a gente no Congresso é que justamente esse é um tema de fronteira, um tema que você vê vários países do mundo investindo muito, porque ele tem o potencial de fato, revolucionar a medicina. Por outro lado, a gente vê também que o que os laboratórios lá de fora estão fazendo não estão tão diferentes do que os brasileiros estão se propondo. O que me ocorreu também numa outra viagem que eu fui para os Estados Unidos recentemente, fui visitar San Diego e percebi que numa área que equivale, vamos dizer assim, a área do campus da UFRJ, você tem 200 laboratórios trabalhando com células reprogramadas, né? Aqui no Brasil a gente tem muito menos do que isso. Então é importante, de fato, ter mais gente trabalhando nisso. Bruna, é isso. Eu queria te agradecer a presença no Bioconexões. E, gente, até a próxima. Tem que ficar em casa fazendo isso, né? Pra pegar essa coisa de falar bem na câmera. Né? Agora a gente voltou tudo? Não, vai. Tá. Podia ter um erro de gravações no final, né?